Oi, gente, tudo bem com você? Eu sou a Lu Abraham e esse é o Pode Ler, o podcast onde você escuta os primeiros capítulos de um livro para só então decidir se você vai realmente querer lê-lo ou não. O episódio de hoje é um oferecimento da série literária Family 101. Family 101 tem os 3 primeiros livros disponíveis no Kindle e Kindle Unlimited, então você pode ir lá conferir a qualquer momento. No episódio de hoje, nós vamos ler os primeiros capítulos do livro Por Toda a Minha Vida, que é o segundo livro da série Family 101. Nós já lemos aqui 47 Dias Apaixonado, que é o primeiro, e agora a gente vai dar seguimento na série com o segundo. Algumas considerações que precisam ser feitas. Primeiro que tá tendo obra aqui na frente de casa, e se eu fosse esperar para gravar, eu ia ter que esperar uns 3 dias. Ou mais, porque essa obra já tá acontecendo já tem mais de um ano, né? Então, vamos lá, vamos que vamos, e é isso. Mas os alertas do livro. Por toda a minha vida, assim como 47 Dias Apaixonado e toda a série Family 101, é um livro mais 18 e possui alguns gatilhos, como sexo, alcoolismo. E nesse caso também temos muito forte relacionamento abusivo, mais especificamente abuso psicológico. Então, se você tem esses gatilhos aí, pode pular o livro e sem ressentimentos. Então, gente, nesse livro a gente vai acompanhar a saga do Zeke para conquistar a colega de elenco dele, a Kate, que em Meu 47 Dias Apaixonado deve ter pego aí que esse romance ia se desenvolver em algum ponto. E é justamente essa história do segundo livro da série. O Zeke, ele sempre foi apaixonado pela Kate, mas até o início desse livro aqui, ela estava noiva de um outro cara. Só que o relacionamento dela era super complicado, o elenco todo sabia, mas ninguém se metia, né? Porque era uma escolha dela estar com o Victor Schmutz, o então noivo dela. E faltando umas 2 semanas aí pro casamento, a Kate, ela teve um estalo e decidiu colocar fim nessa história, graças a Deus. E assim, o Zeke, ele, né, tava ciente de toda a situação dela, ele acompanhou boa parte do relacionamento dela. Então ele sabe que ele não pode ir com muita sede ao pote, né, mesmo porque ela tá ali concluindo um relacionamento de anos. Então ele decide ficar só ali por perto, sondando o rolê, porque ela não tinha muito amigo, o relacionamento dela era abusivo, só era amiga mesmo do elenco. Então era fácil pro Zeke estar ali por perto, né? E no ano novo, eles vão todos pra Las Vegas. E a gente conhece já o elenco de Family 101, a gente sabe que eles têm muito dinheiro e pouco juízo. Então eles acabam bebendo muito e o Zeke e a Kate se casam. Que poderia muito bem passar batida, assim, né? Quantas pessoas se casam em Las Vegas que a gente não fica nem sabendo. Mas não bastassem os dois serem muito famosos, a Trina, que é a colega de elenco deles, também fez uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro assistir o casamento. E os dois têm que decidir se vão manter o casamento ou não. Particularmente, eu tenho muito carinho por esse livro. Não só porque eu sou a autora, né? Mas eu acho que por ter sido ele o primeiro a ter sido pensado para Family 101, foi ele que originou Family 101, apesar de ser a segunda história. Então eu tenho muito carinho por essa história. Eu não tenho favoritos, mas eu acho que se eu tivesse, seria Por Toda a Minha Vida. Amo esse livro. Eu acho que eu já li esse livro umas 5, 6 vezes. Eu acho o Zeke e a Kate apaixonantes. E é isso, gente. É isso. Então, sem mais delongas, todo mundo silêncio, que o livro vai começar. Prólogo. Para Ezequiel Gomes, o amor sempre foi uma verdade à espreita de acontecer. Ele tinha a mais perfeita e puta que pariu, isso parece coisa de filme, história de amor dentro de casa. Seus pais eram um clichê andante, que misturava amor à primeira vista e amor impossível, e estavam juntos há mais de 30 anos. Era horrível crescer à sombra de tanta felicidade e sucesso no amor. E era seguro dizer que ele não esperava nada menos do que isso para sua vida. Por isso,
Zeke soube, assim que colocou os olhos em Catherine Werpel pela primeira vez, que ela era o amor da sua vida. Ela também devia saber, era impossível não saber. A química deles era inegável. Os dois combinavam tanto que os produtores de Family 101, a série na qual trabalhavam, mudaram o roteiro para que os dois formassem um par romântico. A única coisa que os impedia de ficar juntos, segundo o próprio Zeke, era o fato de Kate namorar Victor Schmutz, um famoso jogador de beisebol que só a fazia sofrer. A princípio, Zeke acreditava que aquilo não duraria. Ele até havia apostado com os primos que não duraria. Eu ainda vou me casar com essa mulher, Zeke havia dito ao fim da primeira leitura de mesa. Podem apostar em minha palavra. E Jake e Sal apostaram. Quando Kate aceitou o pedido de casamento de Victor Schmutz, os gêmeos ajudaram Zeke a se recuperar do choque inicial, apesar de, na época, estarem os três com os corações partidos. E não esconderam a surpresa ao descobrirem que, mesmo depois de 4 anos e com o casamento dela se aproximando, Zeke ainda não havia desistido de Kate. Dia 17 de novembro de 2016. Nina Tobej. A menos de um mês do casamento do ano, em entrevista, Kate Werpel contou para todos os detalhes da super cerimônia de casamento com o jogador de beisebol do Los Angeles Angels, Victor Schmutz. A cerimônia oficial, que acontecerá em um hotel de luxo na Tailândia, terá como convidados apenas os amigos mais íntimos e influentes da família. E os detalhes são apaixonantes. Capítulo 1. Graças a Deus essa merda acabou. Kate suspirou ao sentir o corpete se afrouxar ao redor das costelas. Não tem a mínima condição de eu usar isso no dia da cerimônia, choramingou colocando uma mecha do cabelo loiro para trás. Isso é porque você não tá seguindo a dieta corretamente. Victor rosnou em resposta, soltando os últimos laços do corpete da noiva. Kate revirou os olhos azuis, mas não respondeu. Eles estavam juntos há tempo suficiente para ela saber que aquela era a decisão sábia a se fazer. Há 2 semanas do casamento, ela não poderia arriscar ter nenhum tipo de marca pelo corpo. Você não acha meio ridículo que esteja mais aficionado por essa cerimônia do que eu, Vic? Você escolheu até o meu vestido. Kate deixou o vestido cair no chão e saiu do amontoado de seda e fitas à sua volta. Na visão dela, só queria uma cerimônia simples na praia e com os amigos mais íntimos. Se Kate fosse honesta consigo mesma, ela admitiria que pelo menos se casaria na praia. Mas Victor havia armado um circo todo. Ele escolheu o destino, que era a Tailândia, o local, que era o Hotel Conrad Koh Samui, também a lista de convidados com um discursinho: Desculpa, boneca, seus amigos podem vir na recepção que faremos para as pessoas não tão importantes aqui em Los Angeles. E por fim, naquela manhã, chegou com um vestido da Penina Tornai novinho, ignorando o fato de ser um vestido com um corpete tão apertado e silhueta tão desenhada que não combinava em nada com uma cerimônia na praia, além do fato de Kate já ter um vestido de noiva. Boneca, só estou querendo garantir que você tenha o melhor dia da sua vida. Ele a puxou para um abraço. Bem, acho que esse era o meu trabalho, Kate resmungou em tom baixo. Além disso, eu gosto do vestido que eu escolhi. Então me desculpa por querer te agradar, Victor rebateu, dando um leve empurrão. Vic, só... não, ok? Kate balbuciou esfregando a têmpora. A gente conversa quando eu voltar. Tem uma última cena para gravar antes da viagem. Ok. Victor concordou, apesar de Kate não conseguir identificar o humor dele. Ele estava sempre mudando de humor, e isso era exaustivo. Falando nisso, você falou com seus produtores? Victor chamou sua atenção enquanto ela terminava de se enfiar dentro de um moletom preto. Ela não tinha mais tempo para ficar se arrumando, graças à maldita prova inesperada de vestido. Sobre? Ela perguntou, levantando os olhos. Sua saída da série, ele respondeu sério. Kate, que estava calçando um tênis branco, deixou a perna cair pesadamente e olhou para o noivo como se um terceiro olho tivesse brotado na testa dele. Sobre o quê? Ela perguntou novamente para ter certeza de que não havia escutado errado.
Os olhos verdes de Victor se estreitaram de uma forma que Kate já conhecia. Ele estava perdendo a paciência. Mas naquele momento, curiosamente, aquilo não produzia qualquer tipo de efeito sobre ela. Sobre sua saída da série. Fala sério, Kate. Nós já conversamos sobre isso, ele esbravejou. Sim, conversamos sim. Kate se levantou do banquinho onde estava sentada. O outro par de sapatos estava pendurado em sua mão esquerda. Você disse, depois de casada, você vai parar de trabalhar, né? E eu respondi, claro, com um tom mais irônico que eu tinha e gargalhei, Victor. Victor não se moveu, e Kate percebeu que ele avaliava o que fazer ou falar. Talvez pensasse em qual parte do corpo dela poderia acertar que não fosse ficar tão óbvia com o vestido. Ou talvez fosse só um momento de humanidade da parte dele. Nós não vamos ter essa conversa novamente. Foi um aviso dele. Kate percebeu. Essa será a sua última temporada. Minha mulher não vai ficar se agarrando com outro, me expondo ao ridículo para o mundo inteiro ver. E antes mesmo que ela pudesse se refrear, Kate sentiu seu corpo soltar uma gargalhada. Era uma gargalhada de escárnio, mas não deixava de ser uma gargalhada. O ato era tão surreal para o relacionamento deles que ela sentia como se estivesse assistindo a cena e não participando dela. Catherine assistiu quando o noivo passava a mão pelos cabelos negros e trancava o maxilar. Ela não permitiu que o corpo oscilasse por 1 milímetro que fosse. Era como se uma nova força se apropriasse do corpo dela. Se ficasse parada e silenciosa o suficiente, seria possível ouvir o barulho do pequeno cristal, a fina camada que sustentava todo o seu relacionamento se quebrando. Um pequeno filme sobre todo o seu relacionamento passou diante dos seus olhos, assim como uma projeção baseada em tantos relacionamentos que havia acompanhado durante a sua vida. E o dos pais de Victor estava entre eles. Em 2 semanas, aquela seria a sua vida para sempre. Casada com um homem que a assustava, que a ameaçava, que a machucava de tantas formas que ela tinha até vergonha de admitir. Tudo porque estava acostumada, porque havia sido ensinada que aquilo não passava de uma fase, porque ele explicava que não fazia de propósito e que a amava. Mas tudo na vida tinha um limite. E, ironicamente, Kate percebeu que não estava tão disposta a ficar nas mãos dele porque não aceitaria jamais largar seu emprego e ficar totalmente dependente de outra pessoa, principalmente de Victor. Ótimo, Kate disse. Pega esse anel e enfia no seu... você sabe onde. Ela tirou a aliança da Tiffany que Victor fazia questão de mostrar em todos os eventos que iam. E pega esse vestido que mais parece um instrumento de tortura e some com ele daqui. Eu vou mandar alguém vir buscar as minhas coisas mais tarde. Catherine, o que você pensa que está fazendo? Victor a agarrou pelo braço. Ela sabia que aquele apertão deixaria uma marca. Após 6 anos de relacionamento, ela sabia o que cada apertão, beliscão, empurrão ou tapa deixaria. O que eu devia ter feito anos atrás. Kate puxou o braço com um solavanco. Mas Victor era maior, mais rápido e mais forte, e a agarrou por ambos os ombros antes que ela pudesse se mover novamente. Você não vai me fazer passar papel de palhaço na frente dos nossos convidados, ele rosnou em resposta. Você vai se casar comigo, nem que eu tenha que te levar para Tailândia amarrada. Isso eu gostaria de ver, Kate respondeu com ironia. Era como se ela o enxergasse com clareza pela primeira vez na vida. Só assim para as pessoas te conhecerem de verdade. Kate, Kate, Kate. Ele murmurou, a raiva escorrendo por seus lábios a cada vez que pronunciava o nome dela. Não me obrigue a cometer uma loucura. Loucura seria se nos casássemos, Victor. Kate choramingou. Você não vê? Não estamos felizes. Não somos felizes. Você não me ama. E eu... Victor largou um dos ombros de Kate e esmurrou a parede do closet que estava imediatamente atrás dela. Eu sabia, ele rosnou. Sabia que você não me amava. E eu estava aqui fazendo papel de palhaço enquanto você ficava se esfregando com aquele zinho. Kate revirou os olhos e bufou. Não havia a menor possibilidade de ela passar o resto da vida tentando convencer o ex-futuro marido de que ela e Zeke não passavam de bons amigos e excelentes colegas de trabalho. Deixe Zeke fora disso. Isso é sobre nós dois, Victor. Você não pode tomar esse tipo de decisão assim de uma hora para outra. Victor passou as mãos pelos cabelos castanhos claros.
Kate aproveitou o fato de ele tê-la soltado e praticamente correu em direção à porta do quarto. Você me escutou, Catherine? Você não pode fazer isso, ele repetiu. Kate soltou uma risadinha, sentindo-se livre pela primeira vez em anos. Qual era a pior coisa que ele podia fazer com ela? Terminar? Ela já havia feito isso. Matá-la? Morrer ainda seria melhor do que passar a vida inteira sendo oprimida e sentindo medo dentro da própria casa. Apenas me observe. E quando Kate saiu da bela casa em Malibu, tinha certeza de que jamais voltaria a morar ali. Capítulo 2. E corta! Maravilhoso, meninas! Jerry gritou de sua cadeira de diretor. Sal e Jake, em posições. Vamos tentar só vocês uma última vez e vamos para casa. Sem pensar duas vezes, Terina agarrou o braço de Kate e praticamente carregou a colega para fora do cenário da sala de estar da família Haney. Você solta essa bomba no meu colo segundos antes de começar a gravar a cena e age como se não fosse nada demais, a morena sibilou. Você tá desistindo de um casamento, faltando 2 semanas pra cerimônia. Eu sei, Tina. Eu tava lá quando aconteceu. Kate sussurrou, olhando à sua volta, verificando se alguém escutava a conversa entre as duas. O estúdio inteiro estava focado na cena que Jake e Sal faziam. O único distraído era Zeke, que estava do outro lado do estúdio e sorria para o celular. Você já contou pra ele? Terena perguntou. Pro Victor? Kate se fez de desentendida. Acho que ele sabe. Ele também estava lá quando aconteceu. Não pra ele, ô topeira, pro Zeke. Terena indicou o amigo com a cabeça. Kate mirou o colega de elenco e franziu as sobrancelhas. Zeke havia adquirido o bronzeado perfeito durante o verão. Kate observou, como sempre acontecia, como o colega era bonito. E com aquela tonalidade de pele, ele se parecia muito com uma escultura de bronze. Perfeito em todos os detalhes. Não, só falei com você, esclareceu Kate. Não tive tempo de falar com mais ninguém, e Zeke não é exatamente o maior dos meus problemas no momento. Terena jogou uma mecha dos longos cabelos castanhos para trás e fez um barulho de desaprovação estalando a língua. Pois é aí que você se engana, gatinha. Porque quem exatamente você acha que vai ser apontado como o pivô da separação de vocês? Kate gemeu em resposta. Ela havia se esquecido completamente que Zeke era sempre apontado como seu afé. Mesmo que eles nunca tivessem se relacionado de maneira que não fosse estritamente profissional. Droga, eu realmente tenho que falar com ele, né? Kate resmungou. Você sabe que sim. Terena colocou a mão no ombro da colega. Mas, se você quiser, eu posso avisar os gêmeos. Ah, não me olha desse jeito. Você sabe que se não terminar de falar com o Zeke e for correndo falar com eles, o próprio Zeke vai fazer isso. A loira concordou com a cena de cabeça e respirou fundo, ainda observando o colega de longe. Zeke levantou os olhos e a encarou. Os estreitos olhos castanhos pareciam ligados aos grandes olhos azuis dela. Ele sorriu por fim, ao passar a mão pelos cabelos cacheados. Não era difícil entender como ele havia se tornado um galã tão novo. O homem não era um pedaço de mau caminho. Zeke era a rota inteira. Trina deu um leve empurrão na base da coluna da loira, impulsionando-a na direção do amigo, e ficou assistindo de longe enquanto a cena dos gêmeos era finalizada. Vocês não sabem o que aconteceu. Ela praticamente correu para contar quando o diretor finalizou a cena. O quê? Os dois perguntaram em uníssono, o que fez com que revirassem os olhos simultaneamente. Kate terminou com Xena Victor. Trina cantarolou. Quê? Sal praticamente gritou. Quem que te contou isso? Indagou Jake, olhando de esguela para o primo e para a colega que conversavam do outro lado do estúdio. A própria Kate, exclamou Trina exasperada. Puta que pariu! Então é verdade mesmo, Salomão constatou surpreso. Temos que sair para comemorar. Não acho que seja o caso, sugeriu Trina pensativa. Eles estavam juntos há 6 anos. Não acho que ela esteja com clima para comemorar. O que será que eles estão conversando? Questionou Sal aos outros dois. Eu falei para ela ir falar com Zeke, disse a atriz. Vai que é sua, meu garoto, comemorou Sal.
Não é por causa disso, seu tapado. Jake corrigiu o irmão, dando-lhe um soco no braço. Zeke tem que se preparar para a chuva de assédio que vai sofrer da mídia agora. Se ele já era apontado como a fé da Kate quando ela ainda estava com Victor, imagina agora. Ah, é, tem isso, salcou sua nuca. Tina chacoalhou a cabeça em sinal negativo e sorriu. Jacob e Salomão Gomes eram gêmeos idênticos. Seria impossível diferenciá-los se não fosse por todas as tatuagens que Sal ostentava pelo corpo inteiro e pelo raciocínio rápido de Jake. Os dois também eram muito parecidos com o primo, Zeke. Tinham o mesmo tom de canela na pele, o mesmo porte atlético, os olhos e cabelos castanho escuro, a não ser pelo fato de gêmeos terem cabelo lisos e Zeke ter os cabelos cacheados. Mas, vocês acham que agora vai? Questionou Sal esperançoso. Eles acompanhavam um amor não tão secreto de Zeke por Kate há anos. Pode ser que sim, ponderou Tina. Química para isso eles têm, não é mesmo? Ai, meu Deus, ele tá vindo pra cá. Ajam como se não estivéssemos falando deles. Tina, a Kate quer falar com você, informou Zeke ao chegar perto do grupo. Naquele momento, seria impossível imaginar que ele era um bom ator. O sorriso que Zeke ostentava de orelha a orelha era óbvio demais. Ai, não, depois vocês me contam tudo, Atlas ordenou aos gêmeos. E Sal concordou com a cena de cabeça nada discreta. E então, Sal incentivou o primo a começar a falar. Em volta deles, os funcionários do estúdio começavam a limpar tudo. Os diretores monitoravam as tomadas juntamente com a equipe de edição. O local, que até então tinha um silêncio quase mórbido, estava cheio de vida e vozes. Não sei de nada que vocês não saibam, admitiu Zeke, imaginando que àquela altura Tina já tivesse contado tudo para eles. Quem colocou um ponto final? Jake conseguiu controlar o tom para parecer desinteressado o suficiente, camuflando a curiosidade que tomava conta dele. Ela. Zeke tinha um sorriso de canto. Kate e Tina foram em direção ao camarim para se trocar. E eu acredito que tenha sido mesmo. O babaca não a deixaria ir. Mas, ela te contou o que aconteceu? Insistiu Sal. Parece que foi uma questão de religião, Zeke explicou com um leve tom zombateiro, passando os braços em volta dos ombros largos dos primos. Ele achava que ele era Deus e Kate finalmente percebeu que isso não era verdade. Comemoração? Sugeriu Sal. Comemoração, sem dúvidas, concordou o primo. Vocês não estão se precipitando? Sugeriu Jake preocupado. Ela acabou de ficar solteira, saiu de um relacionamento antigo. Eles iam se casar em 2 semanas, Zeke. Sem falar que você está enterrado até o pescoço na friend zone. Se você for ficar sendo o empata-foda do rolê, pode ficar em casa, irmãozinho, zombou Sal, enquanto liderava a caminhada até o estacionamento. Não estou sendo pessimista, reclamou Jake, revirando os olhos para o gêmeo. Só estou... quer saber? Tá certo, Zeke, faça o que quiser. E farei. Zeke ativou o motor do carro com o controle. Para onde? A pergunta foi direcionada a Sal, que era sempre o promotor do grupo. Tem um local novo em Santa Mônica, informou Sal. Pera, eu vim com laranja ou com azul? Com azul. Ele se lembrou acionando o motor da Lamborghini Aventador azulada com o controle. Ok, então, tem esse local em Santa Mônica que fica perto da minha casa e a gente pode estacionar lá e ir andando. Parecia um excelente plano para os outros dois. Jake sequer precisou concordar e desapareceu para dentro do seu próprio carro. Zeke foi o último a deixar o estacionamento. Estava ocupado demais relendo as mensagens de Tina, que o avisava que o término de Kate parecia definitivo, que a loira estava indo para a casa dela, onde passariam uma noite das garotas, para que Kate pudesse desabafar à vontade. Ela disse que no dia seguinte ela iria, junto com a assistente de Kate, até a antiga casa da colega para buscar algumas coisas essenciais. E por fim mandou a mensagem favorita de Zeke. Estou torcendo por vocês. Então, gente, foi isso. O prólogo, o primeiro e o segundo capítulo do livro. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou pode me mandar mensagem lá no Instagram. É @luabra, Luhabra.
Luabra. E pode comentar no post oficial do episódio, pode me mandar por DM também, eu amo. Se tem algum livro que vocês queiram que apareça por aqui, é só me mandar por lá também, que a gente vê se dá pra ler sim. E até o próximo episódio. Beijinhos!